Salve, torcedor vascaíno! Bom dia, se é que é possível, depois do atropelo que o Vasco sofreu ontem à noite no Engenhão. Antes de eu começar a falar sobre os aspectos que levaram o Vasco à derrota, eu vou pedir um favor aqui para você. Não custa absolutamente nada. Dedão no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. O like já me basta. Torcedor, olha só, precisa ser muito resiliente para fazer um comentário depois de uma derrota igual o Vasco sofreu ontem no Clássico. E por que eu falo isso? Porque quem acompanha os meus comentários sabe que eu procuro manter a linha. Eu sempre penso que atrás dos profissionais tem o pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem o filho, tem os amigos. Então eu não gosto de fazer o jogador de chacota. Eu gosto de preservar e comentar sempre o campo e bola. Depois dessa explicação, para mostrar que eu me importo com a vida do jogador além das quatro linhas, eu já vou chegar lá onde eu quero. O técnico Rafael Paiva fez a escolha ontem e surpreendeu todo mundo. Aliás, furo de reportagem aí do nosso repórter aqui do canal, Marco Vasconcelos, que trouxe que o Emerson Rodrigues teve um problema aí, andou faltando ao treino do último domingo, e o titular seria o Jean Davi. E dali em diante, com a titularidade do Jean Davi, 90% das pessoas nas redes sociais já sabiam que o Vasco iria sofrer mais. Porque o Vasco iria entrar 11 contra 10. Porque o Jean Davi, que eu respeito como pessoa física, como jogador de futebol, que é o que ele veio fazer no Brasil e jogar no Vasco, ele não tem condição. Ele não tem condição alguma de vestir a camisa de um clube de Série A. E ele já teve inúmeras oportunidades. E quando eu coloco na capa do Acorda de hoje, Vitória da Saúde, o Jean Davi começa o atropelo do Vasco já na escalação, porque eu sabia que no 11 contra 10 ia ser muito difícil. Porque o próprio Rafael Paiva deixou claro que ele colocou o Jean Davi porque ele queria ficar com a bola. Aliás, eu convido a você, torcedor que está me vendo aqui no AV+, a ver o nosso pré-jogo de ontem no Atenção Vascaínos, porque antes do jogo eu já tenho essa leitura. Eu falo, na coletiva pós-jogo, o Rafael Paiva vai falar que ele colocou o Jean Davi para ficar com a bola, para ter mais posse, e a gente sabe que ele não vai ficar com a bola. Um erro grande do Rafael Paiva, de um treinador que assumiu o Vasco numa condição de uma adversidade muito grande, só que ontem, infelizmente, desde a escalação até as substituições, teve a sua pior jornada à frente do Vasco e precisa e muito rever os seus conceitos para momentos igual o de ontem. Ele correu um risco gravíssimo de ser Álvaro Pacheco 2 a missão, quando contra o rival a gente já estava perdendo o primeiro tempo por 2 gols de diferença e faz substituição no intervalo para querer mudar o cenário da partida. E foi o que fez o Rafael Paiva ontem. O Vasco já estava fora da partida. Aliás, o Vasco ficou fora da partida desde os 11, 12 minutos do primeiro tempo, quando o Vasco já estava perdendo por 2-0. O Botafogo atropelou o Vasco sem dó e sem piedade. E olha, torcedor, tem muitas coisas que esse jogo de ontem trazem pra gente. Por exemplo, Dimitri Payet. Será que o Vasco paga 1,5 milhão pro Dimitri Payet, mais passagens para a família vir da França para cá? E é muito legal ficar com a família. Eu até entendo que ele deveria trazer a família para cá e morar com a família aqui. Mas será que a gente vai pagar 1,5 milhão pro Payet para ele resolver uma partida contra o Bahia e depois fazer uma partida igual aquela de ontem que ele fez? E isso eu falo com dor no coração, porque eu quero ver um Payet protagonista, porque ele joga muita bola, porque ele é craque. E esse meu comentário inicial aqui vale também para o Coutinho. Aliás, ontem eu pedi desculpa para o Flávio Dias, porque quando o Vasco começou a ventilar a contratação do Felipe Coutinho, o Flávio disse e alertou que isso poderia acontecer. E eu falei que não ia acontecer, e está acontecendo. Inclusive, ontem, quando termina o pré-jogo, que eu saio e vou para a sala assistir o jogo para depois voltar no intervalo, quem está me esperando no sofá para assistir o jogo comigo é a minha filha, a Maria Fernanda, de 6 anos, com a camisa escrita atrás, Coutinho. E quando vai rolar a bola, ela vira para mim e diz assim: Papai, cadê o Coutinho?
Aí eu tenho que explicar para ela que está acabando o ano e o Coutinho não joga, porque o Coutinho está sendo preservado a carga do Coutinho. Pelo amor de Deus, faltam 6 jogos e o Vasco está brigando por uma vaga na Libertadores. Se o Coutinho voltar e tiver uma contratura, uma distensão, alguma qual o problema? Ele não joga do mesmo jeito. E ele é craque, ele é fenômeno. Eu tenho comigo que o Coutinho, minimamente condicionado, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas isso é algo que está no meu imaginário e no imaginário do torcedor vascaíno, porque dentro de campo isso não se comprova. O Vasco até agora com o Coutinho, eu até acho isso uma covardia, porque um jogador não joga sozinho, mas os números dizem que o Vasco ganhou um jogo contra o virtual rebaixado Cuiabá. Então a gente está pagando 3 milhões de reais para 2 jogadores por mês que não estão dentro de campo e não resolvem o nosso problema. Temos uma folha de 17 milhões de reais e temos pouquíssimos jogadores com saúde. Ontem, no pós-jogo, o Emerson Rocha trouxe que o Vasco fez 8 faltas durante o jogo. Ou seja, o Vasco jogou ontem com os acréscimos do primeiro tempo, mais os acréscimos do segundo tempo, 100 minutos. E o Vasco conseguiu a expressiva marca de 8 faltas. Ou seja, se minha matemática aqui tiver certa, o Vasco conseguiu fazer uma falta a cada 12 minutos. Sabe por quê? Porque os jogadores do Vasco, fisicamente, eles são frágeis. Eles não têm força, eles não têm velocidade, eles não têm posição. A gente tem no elenco hoje 4, 5 jogadores competitivos que o torcedor sabe quem é de cor e salteado, que é o PH, que é o Hugo Moura, que é o Matheus Carvalho, o Lucas Piton. O restante, talvez eu esqueci um ou outro nome, são jogadores devagar, são jogadores que não têm posição física, são jogadores que são atropelados pelo adversário. E ontem contra o Botafogo não foi diferente. Então, para o ano que vem, quando o Vasco for começar a reformulação do elenco, e eu acho que já está bem claro que essa folha do Vasco, que hoje gira em torno de 15, 17 milhões, você pode trazer ela para 11, 12 milhões sem ter perda técnica nenhuma. Ou você vai ficar ainda com o Alex Teixeira, você vai ficar com Souza, você vai ficar com Rossi, você vai ficar com Galdames, você vai ficar com Jean Davi, que nem era para ter vindo, você vai ficar ainda com Rojas, você vai ficar com todos esses jogadores aí. Olha quantos milhões tem pulando aí. O Maicon, que é útil esse ano e vai ser titular sábado contra o Fortaleza e deve ser útil novamente, porque o Vasco sempre é pressionado nesses jogos fora de casa. Quando chegou no Vasco em junho, julho do ano passado, ele era a 6ª opção do Santos, que era a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente passou o 2024 todo com o Maicon sendo útil à equipe do Vasco. Isso diz muito mais ao trabalho de quem contratou na equipe do Vasco sobre como o Maicon mesmo. E olha, torcedor, ontem a gente terminou o jogo no Engenhão, na roda para o Botafogo. Sabe quantos jogadores estavam em campo que foram contratados nessa janela do meio do ano? Nenhum. E olha, que eu fui um, e eu não esqueço o que eu falo, que essa janela do meio do ano, você tendo pouco dinheiro e as opções, não tinha como fazer muito diferente. Mas então que não fizesse absolutamente nada. E para encerrar aqui, torcedor, eu tenho bem claro, e isso eu vou voltar a falar aqui. Nós temos que parar de gostar de grife. Nós temos que gostar de jogadores que vão estar dentro de campo, com saúde. E eu vou dar 2 exemplos para você aqui, torcedor. O Wesley ontem, que fez mais um golaço com a camisa do Internacional contra o Criciúma, custou aos cofres do Colorado 10 milhões de reais. E começo do ano ele negociou com o Vasco, mas o torcedor vascaíno achou que o Wesley era bagre, que o Wesley era ruim. Ontem ele chegou à incrível marca de 73 dribles completos nesse brasileiro da Série A. Sabe quem é que tem mais que ele? Ninguém. Sabe quem tem igual a ele? O Luiz Henrique, que custou mais de 100 milhões. Os dois estão equiparados com 73 dribles. Mas o torcedor do Vasco não gosta de jogador com saúde, jogador com imposição física. A gente gosta muito é de grife, de jogador que já jogou lá fora. E eu não estou mandando um recado para Paier e para Coutinho, porque cada especulação nossa aqui, eu percebo isso muito do torcedor vascaíno. Como foi feito com o Breno Lopes, que era do Palmeiras, um jogador que jogava mais de 50% com o Abel Ferreira no Palmeiras. Aliás, na arrancada do Palmeiras, ano passado no Campeonato Brasileiro, o Breno foi titular das últimas 12 partidas, o Breno foi titular em 10. E
quando chegou a ser ventilado no Vasco, o torcedor vascaíno também disse que o Breno não era jogador pro Vasco. Quem que é jogador pro Vasco? O Jean Davi é jogador pro Vasco? Esse é o tipo de jogador que a gente vai querer. O Puma, que até faz jogos razoáveis improvisado na ponta, a gente está terminando o ano no momento crucial, a gente não tem um extrema. E ontem foram infelizes até quando deram a punição para o Emerson Rodrigues, porque o Emerson Rodrigues era para estar dentro de campo, porque é um dos poucos nesse elenco do Vasco com força, com arranque, que consegue tirar essa equipe lá de trás. Aí ontem puniram ele tirando do jogo, ou ele ficou correndo lá no CT durante o jogo. Ganhou folga. Que punição foi essa? Que fosse apenas no bolso e que colocasse ele dentro de campo. E quem sofre é o torcedor do Vasco. Eu vou trazer uma frase aqui que o Flávio sempre fala. Eu estou no canal há 4 anos, já escutei o Flávio falar mais de 100 vezes. Eu não estou acostumado a ver o Vasco levar uma surra como levou do Botafogo ontem. Em determinados momentos até me pareceu que o Botafogo ficou com pena do Vasco e não atropelou mais ainda. Que as pessoas que estejam na direção do Vasco tenham esse entendimento. Principalmente o senhor Marcelo Santana, que está desaparecido. Há semanas que ninguém mais se tem notícias desse cidadão. Quando for contratar jogador para o ano que vem, não esqueça dessa palavra: saúde. Saúde. Hoje no futebol, quem não tem saúde não consegue competir. E não venham me falar que existe essa diferença abissal, absurda, entre Vasco e Botafogo. Há 15 dias, o Criciúma foi no Maracanã e empatou com o Botafogo. Sabe por quê? O Criciúma tinha 11 jogadores com saúde dentro de campo. E o Vasco, há um bom tempo, não consegue colocar 11 jogadores com saúde dentro de campo. Muito pelo contrário, a gente entra em campo com 7, 8 jogadores com saúde e olha lá. E para encerrar, mais um tema delicado. Ferrete. Ou o Rafael Paiva consegue criar um modelo de jogo, um esquema de jogo, que os nossos laterais, nossos extremas, cheguem no fundo e coloquem essa bola dentro da área, ou o Verratti tem que ficar menos tempo dentro de campo. Ah, Faísca, você está falando que o Verratti tem que ser banco do Vasco? Em determinados jogos, até pode ser. Eu ainda prefiro ele de titular. Agora, ou você cria um modelo para que ele possa finalizar, ou ele vai passar vergonha como ele passou ontem dentro de campo, que ele não consegue tocar na bola. Todos os jogos de maior intensidade contra adversários mais difíceis esse ano, infelizmente o Verratti acrescentou muito pouco. Uma pena, porque eu gostaria de aproveitar essa valência dele e a gente não está conseguindo com a nossa equipe. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje? Mais uma vez, like, por favor. Concorda? Discorda? Não tem problema. Deixa o comentário aí embaixo que eu leio todos eles e eu tô aqui para aprender com você. Programação extensa, daqui a pouco lá no Atenção Vascaínos. O Acorda, meio-dia resenha com o Sérgio por aqui, depois o Tabela e o tradicional News aí, eu e o Flávio Dias junto com vocês. Abraço e uma ótima semana.